E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Cano, eu sou o pai dos FIIs e hoje eu vou falar um pouco sobre o GGRC11. Vou falar das informações gerais dele, vou falar um pouco do portfólio, o momento que o fundo está passando, vou falar se vale ou não a pena investir nele e por que ele está caindo aí nos últimos meses, beleza? Então, primeiro de tudo, informações gerais do fundo. Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais. Muita gente confunde essas duas coisas, acham que é a mesma coisa, mas não é, existe diferença, beleza? Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais que hoje está cotado a R$ 104, tá bom? Ele está aí por volta de R$ 104, ele está pagando um dividend yield de 9%. No momento que eu gravo esse vídeo, ele está com um PVP de 0,79, ou seja, ele tem um valor patrimonial um pouco acima do que ele está cotado no mercado. Ele tem 21% de desconto referente ao valor patrimonial dele, tá bom? Ele tem mais de 95 mil cotistas. Falando também aí do portfólio dele, ele é um fundo imobiliário que tem 20 imóveis, sendo que 11 são galpões logísticos e 9 industriais. E esses imóveis eles estão separados, né? Estão distribuídos pelo Brasil na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Não tem nenhum imóvel na região norte, mas é um fundo imobiliário muito diversificado por regiões e também é diversificado por empresas que alugam esses imóveis. Então a gente tem grandes empresas aí. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de Ambev, de Lojas Americanas, de Hering, de Suzano. Então tem muitas empresas que alugam os imóveis desse fundo imobiliário. Então ele é bem diversificado por região e é diversificado também por empresas, tá bom? Se a gente for falar de alguns indicadores aí do fundo, ele tem o índice de reajuste dos contratos dele majoritariamente por IPCA, que é a inflação dos bens de consumo, né? A gente tem aí um ramo de atividade dele, né, dos locatários dele, focado em papel e celulose, depois tem metalurgia e siderurgia, né? Comércio varejista e tem aí também bastante relacionado a alimento e bebida, tá bom? São aí os majoritários, beleza? Os vencimentos dos contratos aí por volta de 2025, a maioria, né, em 2025 e alguns após 2030, então acho que os contratos aí estão perto do vencimento, né? Cerca de 3 anos, é bom ficar de olho nesse sentido. Ele é um fundo imobiliário muito bom, tá? Nesse sentido de portfólio, no sentido dos imóveis, tá? O relatório gerencial, ele não traz muitas informações sobre os imóveis em si, tá bom? Eu acho que falta um pouco isso no relatório gerencial. Só que uma coisa que ele traz bem é falar um pouco sobre o geral do fundo, sabe? Não imóvel por imóvel. No geral do fundo tá ok, eu acho que precisa melhorar aí as informações de imóvel por imóvel. Só que no relatório gerencial tá constando, por exemplo, que o fundo ele tá com uma vacância zero. Então isso eu vejo como sendo super positivo, né? Dado que a gestão está fazendo um bom trabalho nesse sentido. Onde que a gestão não faz um bom trabalho? Ao meu ver, a gestão ela peca nas emissões. E esse é um dos motivos porque o fundo está caindo, tá bom? Então, fez emissões aí abaixo do valor patrimonial, deu uma confusão aí nas emissões. Os cotistas, inclusive eu, como investidor, não gosto disso. É por isso que eu não participo do fundo, eu não invisto nele, tá? Eu não gosto disso. Eu acredito que essas emissões abaixo do valor patrimonial, elas diluem o patrimônio do cotista. Eu não gosto, tá? Outro motivo do porquê esse fundo imobiliário está caindo é que houve uma ação judicial aí por causa dos aluguéis da pandemia que ainda está acontecendo, tá? Então tem despesa com advogado, tem despesa da possível perda dessa ação judicial, então está acontecendo isso. Isso é necessariamente muito ruim, é algo que vai fazer com que eu venda
as cotas caso eu seja cotista? Não, acredito que não. Qualquer fundo está sujeito a isso, tá? E nem é muito culpa da gestão, tá? A gente não vai achar um fundo que é perfeito, que vai ter tudo alinhado, tudo vai estar 100%. Eu acho que é algo que acontece no fundo, tá? Mas óbvio que isso não é bem visto pelos cotistas e aí algumas pessoas acabam vendendo. Eu não venderia o fundo por causa disso se eu fosse cotista, né? Já disse que não sou, mas eu não venderia o fundo por causa disso. Agora, as emissões abaixo do valor patrimonial é um motivo do porquê eu venderia um fundo e eu acredito que o fundo está caindo também por causa disso, porque a gestão peca nesse sentido. Mas a gestão não está pecando na questão dos imóveis. Tem vacância zero, imóveis diversificados por região, diversificado por locatário, eu acho que está muito bom nesse sentido, beleza? E o que pensar para o futuro desse fundo imobiliário? Quais são as perspectivas de futuros desse fundo imobiliário? Dados os dividendos que ele vem pagando aí, ele tem uma boa estabilidade dos dividendos, em alguns momentos é até crescente isso, como vocês podem ver aí nos últimos meses e em outros períodos também. Eu tenho uma boa perspectiva de futuro para esse fundo, caso a gestão ela não cometa nenhum erro, por exemplo, das emissões abaixo de valor patrimonial, que ela já cometeu no passado. Eu vejo que o fundo ele tem bons imóveis, com bons contratos, estão sendo reajustados ao IPCA, tá tudo bonito em questão de diversificação de região, diversificação de locatários. O único problema desse fundo, para mim, é a emissão, né? Eu acho que a gestão peca muito na emissão, mas ele tem uma boa perspectiva de futuro caso a gestão tenha entendido que os cotistas não gostaram dessas últimas emissões, beleza? Bom, eu acredito que é isso. Peço que você se inscreva no canal para não perder vídeos como esse e você deixe aqui também nos comentários sugestões de vídeo para eu fazer, seja de um fundo imobiliário, seja de mitos e verdades dos fundos imobiliários, seja uma análise, seja o que for. Me manda a ideia aqui para eu sempre estar melhorando e entregando de fato o que um inscrito, né, o que você espera que eu entregue, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.